Muito bem, bora para mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre destino. Será mesmo que nós somos destinados, determinados, e que isso implique num certo fatalismo daquilo que ocorrerá com o futuro? Quer dizer, nós em relação a um determinado futuro? Bom, ah, geralmente nós temos pesadelos, às vezes acontece, né, de você estar doente, ter algum pesadelo, e às vezes o pesadelo se repete. Freud pode até explicar isso melhor do que eu, né? No seu livro Interpretação dos Sonhos. Se você não gosta muito de Freud, porque você tem uma pegada mais neurocientífica, com a complexidade do sistema cerebral, então você não vai admitir muito as ideias do Freud, mas você pode ter uma outra explicação, ou se você também não gosta do Freud por ser religioso, por aí vai. Mas o fato é que existe uma determinada causa para que aquilo aconteça. Será que essa causa salta à existência do objeto? O que eu quero dizer é, será que necessariamente determinados sonhos, ou visões, ou sensações, ou intuições impliquem em acontecimentos reais e isso redunde naquilo que nós chamamos de destino? Esse é um tema difícil de tratar e que dá medo, né? Dá medo para quem simplesmente chega à conclusão de que não necessariamente o futuro implica em algo bom, tá? Hoje mesmo eu estava lendo notícias, né? A gente sempre está lendo aí as notícias, e sempre tem coisa ruim acontecendo, né? Aqui em São Paulo não para de chover, e isso implica em que casas estão desabando, em que pessoas estão se ferindo e morrendo, e por aí vai, né? O começo desse ano, por exemplo, nós tivemos várias tragédias. Enfim, o mundo está acontecendo, ele é assim, né? Como diria Rock Balboa, o mundo é violento, às vezes ele não cheira muito bem, mas claro que essa é uma parte da realidade, a realidade não é só o mal, né? Tem um elemento ali, como dissesse Luz, um elemento agridoce na vida. Mas essas questões têm a ver, por exemplo, com premonições, né? É, Será que todo sonho que implique em uma sensação, por exemplo, se você pega essas interpretações dos sonhos internetianas, você vai ver que tem várias interpretações, por exemplo, para quem sonha com tigre, ou para quem sonha com um ladrão, ou para quem sonha com policial, e por aí vai, né? Uma infinidade de coisas. E aqui a gente não está propondo falar a respeito de sonhos, né? Eu estou mais usando isso como introdução e como exemplo. Saiu uma notícia recentemente, e isso me deixou um pouco surpreso, apesar de saber já na época que existiam essas acusações, de que o Michael Jackson ele cometeu crimes de pedofilia. Só que assim, quando você volta lá para antes de 2010, né? Até onde eu me lembro, ele morreu lá em 2009, 2010. Não estou muito lembrado da data, mais ou menos nessa época aí. Em toda aquela década, né, teve toda essa polêmica, o cara foi processado, só que aí, até onde eu me lembro, ele foi inocentado, né, disso daí. E aí o que aconteceu? O sujeito acabou recebendo de volta, né, aquela credibilidade que ele estava perdendo aos poucos por causa desses processos. Porque, cara, pedofilia, para a maioria de nós, é uma coisa monstruosa, né? Quando você pensa em pedofilia, você está pensando num dos crimes mais hediondos que existem e que são inaceitáveis. Existe até a alegação, que se vale de certo modo daquele argumento do declive escorregadio, que se você admite, por exemplo, homossexualidade na sociedade, você logo vai estar admitindo depois incesto, e aí você vai estar admitindo logo depois pedofilia. Uh, é um ponto a se refletir, tá? Não estou ignorando a possibilidade disso, mas é mais ou menos uma argumentação que se vale do ponto A até o ponto Z, né? E ignora, né, as etapas para que isso aconteça. Porém, de fato, eu admito que existem determinadas circunstâncias que estão sendo, na verdade, provocadas para chocar a sociedade. E esse choque tem em vista, sem dúvida nenhuma, de uma agenda política. Quando você, por exemplo, vê o Museu do Man, era o Museu do Man, nem lembro direito. Mas enfim, o cara lá peladão, né, e tal. E você pega a menina apalpando e tal. Quer dizer, isso representa necessariamente pedofilia? Não. Mas isso abre um precedente? Sim. Aí tem a questão da discussão jurídica. O cara pode ser acusado de pedófilo? Não. Mas tem um precedente ali no sentido de um choque cultural, certo? Então a discussão acontece e ela é necessária, né? E por que existe o choque cultural? O choque tem a ver também de trazer uma certa dissonância na população. A dissonância que eu falo é a famosa dissonância cognitiva. Quanto mais choque que você vai apresentando, seja na mídia ou na praça pública, por aí vai, você vai meio que amortecendo aquela necessidade, aquela noção de escândalo das pessoas, tá? Mais ou menos elas vão meio que acostumando com aquilo. É claro que não dá para dizer que está acostumando. Por exemplo, você tem um caso aí que o Bolsonaro apresenta, né, no seu Twitter, aquela história do mijo sexual, né?
Que é um negócio assim abominável, mano. E gerou uma tremenda de uma polêmica isso daí. E eu vi alguém mencionando que o ato foi um ato político, tá? Deixa em aberto, vocês podem confirmar isso depois. E o cara, por que que é um ato político? Porque o cara foi lá intencionalmente para fazer aquilo. Ele se prestou àquilo. Deve gostar também, né? Porque para se prestar um negócio daquele, uma cena patética daquela, sem dúvida nenhuma, ele o fez porque também tem ali o fator que para ele é prazeroso. Vai entender por quê, né? Agora, o que ocorre é que aquilo também deve, porventura, ter um elemento político, porque a ideia é chocar, a ideia é provocar dissonância, como ocorreu e tem ocorrido já há bastante tempo, de diversas maneiras, como a gente já tem reparado aí na mídia. Por exemplo, outra coisa que aconteceu no Carnaval, que é uma espécie de apologia explícita ao satanismo, embora alguém diga que não, porque não, aquela coisa lá era o tema de Santo Antão e não sei o quê, e colocaram lá o diabo para tretar, né, com um ator que estava vestido de Jesus, e algumas pessoas até fizeram uma alegação pífia de que o sujeito, na verdade, representava Santo Antão, pelo amor de Deus, né? Todo o estereótipo do cara estava vinculado à figura de Cristo. Então, assim, esses absurdos, eles ocorrem, a meu ver, eu posso até estar enganado, mas me parece que tem sim um elemento. Não, na verdade, me parece até óbvio, né? Tem um elemento político. Tem um elemento político principalmente em resposta ao governo Bolsonaro, né? Que para esses caras é o grande inimigo. Né? Eles ainda acreditam na ideia de que o Bolsonaro é uma espécie de Hitler, né? Ainda estão nessa crença. É uma crença, só que é uma crença não justificada, mano. É um negócio realmente absurdo. Bom, por que que eu estou falando tudo isso? O que que tudo isso tem a ver com o tema que eu propus aqui sobre destino, usando, né, o exemplo do Michael Jackson aí no título do vídeo? Simplesmente porque, repito, de um lado você tem a tendência da pessoa que tem esse gosto, sei lá como é que a gente pode definir isso, mas que podemos colocar como um transtorno, tá? De gostar de crianças, isso obviamente é pedofilia, e embora possa ser dado como um transtorno, e tem toda uma contextualização para que se possa dar um laudo, né, e definir isso no indivíduo. Apesar que o Michael Jackson já está morto, né, então não tem que falar muito. Por outro lado, isso é um crime, tá? Porque a gente está lidando com o inocente, né? A criança é muito mais inocente do que o adulto que supostamente tem lá essa doença, tá? O adulto com transtorno não vai ser justificado pelo seu transtorno para fazer de um inocente uma vítima, ok? Então, o peso da lei, então, em todos os países, pelo menos na maioria deles, né, pela lei positiva, vai caracterizar aquilo como crime, e para a sociedade, repito, é um crime abominável. Agora, eu não estou querendo acusar ninguém, tá? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, ainda mais quando se fala de uma pessoa que já morreu. Mas aí fica a questão, até deixei um artigo abaixo para que vocês possam ler, fica a questão se a gente agora não vai ficar muito constrangido de ouvir, por exemplo, as músicas, né, do Michael Jackson, uma figura que, se provado efetivamente, como diz o documentário exposto nesse artigo, eu não vi o documentário ainda, mas quero assistir. Se não me engano, vai se passar na HBO. Se realmente for comprovado que o Michael Jackson cometeu pedofilia, né? Repensar isso, à luz também de admitir ou não as suas músicas, é um troço bem complicado, né? Mas o fato é que o Michael Jackson, se a gente for ver toda a história dele, ele passou por situações que tinham muito a ver com traumas, né? Muita gente diz, olha, o cara não teve infância, porque toda a infância dele foi trabalhando no grupo, né? Cantando pro pai dele. Existia, segundo se diz aí, muita rigidez, e aquilo provocou nele uma espécie de síndrome de Peter Pan, se é que a gente pode dizer que ele realmente tinha isso, mas possivelmente sim. Eu estou falando aqui como um caráter hipotético, tá? Ao ponto dele criar um rancho chamado Neverland, se não me engano, esse é o nome. E esse rancho tinha brinquedos, era praticamente um grandioso espaço temático, como se fosse um parque de diversão. Onde ele levava as famílias, né? Obviamente famílias com crianças e tal. Não vou entrar no mérito dessa questão, certo? Se os testemunhos são verdadeiros ou não. Vocês podem ler aí o artigo, tirar suas próprias conclusões. A ideia não é acusar o cara. Mas fica a questão, aí existe destino? Quer dizer, e aí eu não falo nem do ponto de vista supranatural, de algo que foi traçado para o sujeito, até mesmo antes dele nascer. Eu estou falando, na verdade, simplesmente daquilo que o levou a ser o que ele realmente foi, né? Que ele já foi também, já morreu. Será que ele foi levado a ser isso? Será que ele não tinha escolha? Né? Será que há esse elemento fatalista pelo fato do sujeito ter sido educado por uma grande rigidez por conta do pai e das circunstâncias que o rodearam, né? Como uma pessoa famosa já desde muito cedo?
Então, você já percebe que destino aqui tem a ver pode ter a ver com um caráter que lida com questões metafísicas, né? E aí entra o escopo de uma explicação que vai até além do seu próprio nascimento, ou tem a ver também com um destino traçado por uma infância traumática, como se vê nos casos freudianos, né? Onde um trauma pode ter ocorrido até mesmo quando você estava no útero da sua mãe. Então parece que há uma certa determinação aí que tem a ver não necessariamente com antes da concepção, mas antes do nascimento. Então há uma diferença aí, né? O sujeito, antes de nascer, já pode ter sofrido alguns traumas. Isso é totalmente possível, né? De certo modo. A criança pode ter captado alguma informação, uma vez que seu cérebro já estava formado no ventre da sua mãe. Ah, mas tudo isso também é muito discutível, certo? Agora, até mesmo antes da concepção, será que há esse elemento de um destino traçado? É claro que o contexto de um nascimento de uma criança já estava todo dado antes mesmo dela ser concebida no ventre da mãe, certo? É, porque a condição dos pais, as escolhas deles, a família em geral, a cidade onde ele vai nascer, tudo isso já meio que caracteriza uma certa uniformidade, quer dizer, há um elemento ambiental, né? E por outro lado há um elemento também hereditário. Então, essas questões, do ponto de vista genético e do ponto de vista do local onde ele nasce, também determina um pouco o como a pessoa vai ser e o como ela vai agir mais para frente. Só que ela não teria, de certo modo, também uma autodeterminação aí? Bom, novamente nós entramos no debate sobre determinismo, autodeterminismo e indeterminismo, certo? Quando nós pensamos nessa questão, nós podemos, por exemplo, mencionar aqui dois aspectos. O primeiro, uma ação condicionante ou necessitante de uma causa ou de um grupo de causas. E aqui nesse caso, a melhor admissão, ao meu ver, é um grupo de causas. Não posso dizer que uma pessoa, se colocamos aqui como um indivíduo determinado, ó, vídeo Michael Jackson, era determinado será a fazer sucesso. Bom, se sim, isso é mediante um grupo de causas, não apenas uma causa. Mas em segundo lugar, a gente pode falar também de determinismo do ponto de vista de ser a doutrina, que reconhece a universalidade do princípio causal e, portanto, admite também a determinação necessária das ações humanas a partir dos seus motivos. Tá? Quer dizer, no primeiro caso, que é uma ação condicionante, a gente está falando aqui de determinismo das leis, determinismo social, por exemplo, e por aí vai, uma infinidade de formas de determinação para indicar conexão de natureza causal ou condicional, que é aquela coisa que eu mencionei. O cara nasceu num determinado contexto, tendo uma determinada tendência por conta da sua herança genética, certo? Então, você tem determinismo de leis, você tem determinismo biológico, tem determinismo social e por aí vai. Só que no segundo sentido, a gente está falando da disputa entre determinismo e indeterminismo, certo? Propriamente dito, do ponto de vista da grande narrativa, entre quem admite e quem nega a necessitação causal no mundo em geral e, em particular, no próprio homem. Então, o estudo dos problemas referentes a esse primeiro significado, né, que tem a ver com condicionante de determinismo, ele deve ser visto ah, mais vinculado à questão das causas, né? Por exemplo, a falácia da causa única. Por que achar que só uma causa? Por exemplo, o fulano de tal é assim porque ele foi traumatizado por isso e aquilo. Bom, ele foi traumatizado, vamos supor que tenha sido por várias coisas, não uma só. Mas muita gente pode dizer que foi uma só. Aí é uma causa única. Mas mesmo que fossem vários tipos de traumas, será que foi só o trauma que provocou isso nele? Quer dizer, tem todo um contexto que não pode ser alocado apenas a uma única condição, certo? No segundo sentido da palavra determinismo, ela geralmente é utilizada para designar o reconhecimento e o alcance universal da necessidade causal. Então, já ficou claro aqui que nesse segundo aspecto tem um caráter mais universal e pode-se dizer também um apelo metafísico, que aí você constitui, né, uma ordem racional e tem também um elemento finalista. O que é finalismo? Bom, finalismo é teleologia. As coisas foram criadas com um propósito, tá? E aí eu não falo só do gênero, por exemplo, do gênero humano. Eu não falo só de um grupo, como por exemplo um grupo social, ou de um país, de uma cidade, mas também do indivíduo, que é um sistema, o próprio indivíduo, se a gente for ver, é um sistema complexo. E fica a questão, né, se o indivíduo é um sistema complexo, onde, ora bolas, está a individualidade mesmo.
no ponto de vista místico, dirão na centelha divina. A centelha divina já advém de Deus. Então, essa individualidade, no final das contas, só Deus é indivíduo, então. Né? Ah, bom, mas não e aí pode ser, né, do ponto de vista finalista, ou pode não ser finalista, tá? E, portanto, não se presta a ser designado necessariamente pela questão do destino. Então, aqui a gente pode fazer uma diferença entre determinismo, destino e finalismo. O determinismo não necessariamente deve ser finalista e não necessariamente deve ser determinista. No caso, o determinismo, aliás, não deve ser necessariamente finalista, nem deve ser necessariamente o destino. Mas o que seria necessariamente o destino? Bom, segundo consta aqui na enciclopédia Abagnano, ele vai colocar da seguinte forma, olha que interessante. Ação necessitante que a ordem do mundo exerce sobre cada um dos seus seres singulares, tá? Então há uma ação necessitante no todo. Só que essa ação necessitante toca um indivíduo, do ponto de vista da singularidade desse indivíduo. Então, no primeiro caso, é necessidade quase sempre desconhecida, obviamente, para o sujeito, e por isso é uma necessidade cega que domina cada indivíduo do mundo enquanto parte da ordem total. Isso é um tanto assustador. Pense na humanidade como uma engrenagem. Ora, se a humanidade é uma engrenagem e eu estou olhando para o mundo do ponto de vista mecânico, da própria sociedade mesmo como uma coisa mecânica, então eu posso ser, na verdade, uma parte desse mecanismo. E se nós, ou eu ou você, ou qualquer outro, somos apenas parte de um mecanismo, isso não implica que nós podemos ser também, dependendo das circunstâncias e das necessidades e das contingências do todo, que porventura fossem até mais importantes do que a do sujeito, eu não pudesse, como sujeito, ser descartado de algum modo, ou privilegiado de outro modo? Você pensar isso aí, né? Ah, e de um segundo ponto de vista, também representa a adaptação perfeita de cada indivíduo ao seu lugar e ao seu papel ou à sua função no mundo, né? Visto que, como engrenagem da ordem total, cada ser é feito para aquilo que faz. Então, por exemplo, se eu admito que um dom, uma pessoa nasceu com um dom, e aquilo representa o quê? Bom, representa uma qualificação para que ele haja necessariamente daquele modo. Mas será que realmente o sujeito tem que ser daquele modo só porque ele tem o dom? Ou ele é levado àquilo, ou ele tem prazer naquilo e as coisas coincidem? Né? O fato dele ter um dom, o fato de, por ele ter um dom, ele ter prazer em manifestar aquele dom, e essas coisas, enfim, coincidem na engrenagem total. Será que é assim? Não sei. Mas o fato é que o conceito de determinismo, de destino, ele é muito antigo. E ele tem a ver com o fatalismo da Grécia Antiga, né? Principalmente quando a gente fala de tragédia grega. Quando você lê uma tragédia grega, você está lidando também com aquilo que nós chamamos de destino, que tem a ver com o conceito de hamartia, né? Que é um erro que o sujeito, geralmente o personagem principal, o protagonista, acaba cometendo, em vista de fugir do destino, mas que, por seu erro, acaba concretizando o seu próprio destino. Então, a gente está vendo que destino é um conceito muito antigo. Ele admite uma ordem necessária no mundo. Então, quando você admite ordem necessária no mundo, você acaba meio que comprando também, de certo modo, a ideia de destino. É claro que não necessariamente, a gente pode tentar explicar isso de outro modo, certo? Mas admitir, por exemplo, previsões do futuro, de que elas, bom, se você prever o futuro, aquilo é uma previsão do que vai acontecer necessariamente, ou é o que vai acontecer como possibilidade? Até a própria previsão já implica que isso é possibilidade e não necessidade, em vista de que pode ser que não aconteça. Agora, quando você pega, por exemplo, uma profecia bíblica dizendo que algo vai acontecer, e aí é Deus falando que vai acontecer, isso não implica, então, que necessariamente é um destino para um grupo, e que se esse destino é relativo a um grupo, ele necessariamente também será relativo aos sujeitos que compõem esse grupo, e que o destino do grupo acaba sendo mais importante do que o destino da singularidade do sujeito, e que, portanto, esse sujeito ele não pode, logo, ter uma total liberdade? São perguntas que eu estou fazendo, só estou jogando aí para que vocês possam refletir. Essa é uma noção da antiguidade, né, no conceito de destino, de olhar mais para o coletivo e menos para o singular. Porque o coletivo necessariamente toca ao singular, tá? Na Bíblia, sempre que Deus fala com Israel, ele fala com Israel, ele não fala necessariamente com um sujeito ou outro, certo? O pecado da nação acaba tocando justos e injustos. Bom, e aí o autor fala aqui, faremos alusão aos que designam explicitamente essa ordem com o termo em questão. O destino é noção dominante na filosofia, por exemplo, estoica, certo?
Você tem Crisipo, Posidônio, Zenão, Boeto, que reconheceram o destino como a causa necessária de tudo, ou a razão pela qual o mundo é dirigido. Vocês lembram que quando eu fiz um vídeo sobre determinismo, eu falei muito dos estoicos do ponto de vista de autocausalidade, ou melhor, né, de autodeterminação. Você pode conceber a ideia de determinismo, indeterminismo e autodeterminismo, como eu coloquei lá no vídeo anterior sobre determinismo, para discutir com um pessoalzinho ali que discordou desse ponto, é porque tudo é discutível em filosofia, né? Bom, enfim. Mas isso geralmente é aceitável, né, do ponto de vista da história do pensamento, que é aquele conceito que eu trabalhei bastante lá também, de causa sui, inclusive usando o próprio terminologia aqui empregada pelo Nicola Bagnano. Que é a enciclopédia do Nicola Bagnano, na verdade eu tenho aqui a enciclopédia, que trabalha com os conceitos da filosofia, e tenho também a história, a história da filosofia do Nicola Bagnano. Ambos os livros são muito bons, né? Eu recomendo, inclusive, para quem tem interesse em se aprofundar mais, né, nesse quesito aí. Agora, não necessariamente você tenha que admitir tudo que o autor fala, por isso que é necessário sempre você ter outras fontes para trabalhar, tá? Então, não acho que eu estou trabalhando só com essa fonte, né? Eu geralmente faço comparações, né? Por exemplo, tenho um dicionário cultural aqui do Mário Ferreira dos Santos, eu comparo muito esses dois, porque são dois livros muito bons e bem completos, assim, né? Mas, enfim, voltando à questão. É, Quando eu falava lá naquele vídeo sobre o estoicismo, eu mencionei que o estoicismo representava uma causa sui, mas não do sujeito, certo? E sim, a gente pode colocar aí do logos, né? O logos imanente, a vontade, como um todo e não como uma parte desse todo. Então, para o estoico é assim. O destino é noção dominante, porque os sujeitos estão vinculados a um todo, tá? E isso se identifica também como providência. O destino é noção dominante na filosofia estoica. E os autores o reconheceram como a causa necessária de tudo, ou a razão pela qual o mundo é dirigido, podendo ser então o próprio destino uma razão dentro disso aqui, na verdade. Identificavam-no com a providência. Os estoicos latinos retomam essa noção e apontam seus reflexos morais. Segundo Plotino, ao destino que domina todas as coisas exteriores, só escapa. Olha só que interessante. Na verdade, Plotino é que faz essa diferença. Né? Plotino não era estoico, ele era neoplatônico. Então, Plotino ele faz essa diferença. E ele diz: na verdade, escapam sim ao destino a alma que toma como guia a razão pura e impassível que lhe pertence de pleno direito, que aure em si, e não no exterior, o princípio de sua própria ação. Plotino está dizendo: alguém pode escapar do destino. Tá? E para escapar, aí seria necessário, diante, né, desse apelo à razão pura e impassível, receber, por consequência, a providência. Então ele coloca aqui, ó, a providência é uma só. Nas coisas inferiores chama-se destino, mas nas coisas superiores chama-se providência. No mundo, o homem lida com o destino, mas no que está além, isso é dado como providência, diria Plotino. De modo análogo, para Boécio, destino e providência se distinguem porque a providência é a ordem do mundo visto pela inteligência divina. E o destino é essa mesma ordem desdobrada no tempo. Então, assim, para nós é destino. E para nós isso é cego. Para nós não tem finalidade alguma. Mas do ponto de vista da providência, da ordem do mundo, no conceito da inteligência divina, aquilo é de fato isso mesmo, uma providência. Mas no fundo, a ordem do destino depende da providência. Se a gente for ver, não tem como fugir, né, dessa vinculação entre destino e providência. E como que fica o livre-arbítrio, então? Bom, o livre-arbítrio humano subtrai-se da providência e do destino, só porque as ações a que dá origem se incluem exatamente em sua liberdade na ordem do destino. Então, essa solução deveria inspirar todas as soluções análogas da escolástica, né, posterior, que conservam o mesmo conceito de destino e de providência. Também eles se valem, né, da história da filosofia, se valem dos estoicos, de Plotino, de Boécio, para ter esse conceito do que representa de fato destino barra providência, que conserva, portanto, esses elementos vinculados a Deus. Na Teodiceia de Leibniz, ele repropõe a mesma solução. Então você vê isso lá também. Na filosofia do romantismo, enquanto Schopenhauer considera o destino como ação determinante, há um determinismo, no homem e na história, da vontade de vida, na sua natureza dilacerante e dolorosa, certo?
O Hegel, por consequência, que obviamente eles eram antagônicos, acaba por limitar o destino à necessidade mecânica. Enquanto para Schopenhauer, o destino é uma ação determinante e tem uma natureza que é dilacerante, inevitavelmente, claro, né? O Hegel vai dizer o destino se limita a uma necessidade mecânica, tá? Do ponto de vista de uma engrenagem. Até porque Hegel admite organicidade e mecanicidade. A potência, diz ele, como universalidade objetiva e violência contra o objeto. Por ser um ponto de vista mecânico, isso é uma violência contra a singularidade do objeto, tá? E dá-se o nome de destino, o conceito que se inclui no mecanismo, porquanto destino é chamado de cego, ou seja, sua universalidade objetiva não é conhecida pelo sujeito, quer dizer, o que ele é de fato a gente não sabe, por isso a gente experimenta essas coisas como, mas é uma coisa cega para nós. Não é conhecido pelo sujeito, não é conhecida a propriedade, a particularidade específica disso. E nesse sentido, o destino é a própria necessidade racional do mundo. E aí entra aquele conceito do Hegel, em termos de uma espiral que trabalha com tese, antítese e síntese. Você dá a tese, isso pode ser progressivo, mas há um retrocesso na antítese. E esse retrocesso às vezes é importante, até no próprio progressismo, uma decadência. A decadência está no processo, certo? O que vai gerar depois a síntese. Então há progresso e decadência. Progresso e decadência, ou pode ser o contrário, decadência e progresso, mas que no final formam síntese. Isso aqui é Hegel, né? Eu falei disso no meu vídeo sobre progressismo. Então, do ponto de vista da necessidade puramente racional, tanto interpretada como dialética quanto como determinismo causal, a palavra determinismo começou a parecer fantástica ou mítica demais para designar essa necessidade, né? E aí foi então abandonada e substituída, olha só que interessante, por termos que exprimem a natureza objetiva e causal da necessidade. Então, em vez de falar destino, vamos usar o termo necessidade, dialética, determinismo ou causalidade. E no domínio da ciência, ela é regida pelas leis eternas e imutáveis, mas agora da natureza. Embora hoje se conteste até mesmo se essas leis são de fato eternas, né? Bom, e falando das leis da natureza. Até porque quando a gente admite um início do universo, a gente está admitindo uma singularidade. Pode ser até dada como atemporal. E aí como é que a gente pode dizer que há eternidade, então, nas leis da natureza, né? Quando a palavra destino volta em Nietzsche e no existencialismo alemão, ela tem um novo significado. Ela exprime a aceitação e a volição da necessidade, a vontade da necessidade. E é caracterizada como amor fati. Você tem essa compreensão de amor fati nos estoicos, por exemplo, já. Então, o amor ao destino. Mas em Nietzsche isso é um pouco diferente, tá? E no existencialismo em geral, há algumas diferenças e peculiaridades de cada autor. Em Nietzsche, isso se caracteriza de um modo peculiar também. O Nietzsche, ele foi o primeiro a expressar esse conceito, como a gente já viu aqui a sua inovação, tão característico de certa tendência da filosofia contemporânea. Ele interpreta a necessidade do devir cósmico como a vontade de reafirmação. Então, o que é o devir? O devir é o vir a ser. E esse vir a ser, segundo Nietzsche, é uma vontade de se reafirmar na vida, no mundo. E desde a eternidade, o mundo ele aceita-se e ele quer-se a si mesmo. Por isso repete-se eternamente. Mas o homem deve fazer algo mais que aceitar esse pensamento. Deve ele próprio prometer-se ele usa uma expressão aqui, anel dos anéis, né? E ele faz a citação: é preciso fazer o voto do retorno de si mesmo com o anel da eterna bênção de si e da eterna afirmação de si. E aí eu destaco: é preciso atingir a vontade de querer retrospectivamente tudo o que aconteceu, de querer para frente tudo o que acontecerá. O que você percebe aqui é que o passado ele acaba desembocando no futuro, né? Há relação de passado e futuro. E essa relação não é só por semelhança, não é só por contiguidade, mas também por causalidade. Mas é você mesmo que agiu no passado para que você fosse o que é no futuro, no presente e o que será no futuro, né? E daí o amor fati nietzschiano. Esse amor fati, no qual Nietzsche vê a fórmula da grandeza do homem. O Heidegger, ele não fez senão exprimir o mesmo conceito ao falar do destino como decisão autêntica do homem. É uma decisão de você abraçar isso, né? E de você se afirmar, né, necessariamente, por conta disso. É a decisão de retornar a si mesmo, de transmitir-se a si mesmo e de assumir a herança das possibilidades passadas. É uma herança.
inevitavelmente. É o que você é hoje, redunda daquilo que você foi no passado, há um vínculo. Algumas coisas de fato acontecem, devemos reconhecer, na vida que não são, que acontecem no presente ou aconteceram no futuro, que não tem necessariamente um vínculo lá no seu passado, tá? Mas que desembocam ali por conta também de ações do passado. Há uma mistura de surpresa, de causalidade e de acidentalidade. A gente poderia dizer dessa forma. E acidentalidade não necessariamente estou falando de tragédia, tá? Acidentalidade também pode ser sorte. Não seja tão pessimista, pelo amor de Deus. Bom, a repetição é a transmissão explícita, ou seja, o retorno a possibilidades do ser aí, que já foram, segundo Heidegger. O ser aí é aquele que está basicamente inserido na história, na sua própria história, história da sua sociedade, enfim. Nesse sentido, o destino é a historicidade autêntica, quando o homem se afirma no seu próprio ambiente, podemos colocar dessa forma. Consiste em escolher o que já foi escolhido, em projetar o que já foi projetado, em reapresentar para o futuro possibilidades que já foram apresentadas. Mas isso é uma imposição ao homem? Calma lá, a gente vai ver que não necessariamente. Esse conceito de destino, que a gente está vendo aqui em Heidegger e em Nietzsche, ele volta em Jaspers, que, no entanto, expressa-o com referência à identidade estabelecida entre o eu e sua situação no mundo. Então, o destino, ele é a aceitação dessa identidade. Você aceitou a identidade. Quando você olha para o Michael Jackson, né, que tinha um grande talento para cantar, né, desde moleque você já percebe que ele tinha uma voz muito potente, é, era um moleque desembaraçado e tal. Pô, se fosse eu ali, cara, na mesma idade do Michael Jackson querendo cantar na televisão, jamais ia conseguir, véio, fazer aquilo. Certamente mijaria nas calças, né? Mas enfim, o contexto do Michael Jackson, a herança genética, aquilo que ele era, né, por conta de inúmeras causas e sistemas complexos, o fizeram ser o que ele era. E aquilo meio que foi um empurrão. Mas ele também teve prazer naquilo que ele foi, né? Ele pode ter tido traumas, problemas, mas beleza. No final das contas, ele também teve muita recompensa. E a recompensa redundou em ele tem uma vasta riqueza que o fez cair na tentação, talvez, não estou dizendo que está comprovado, né, e tal, que ele cometeu pedofilia, mas porventura, se vier a ter cometido de fato, ele caiu então na tentação por conta do benefício que ele teve da sua carreira, né? Porque ele a abraçou. E não fez muito errado nisso, porque não do ponto de vista do crime, mas do ponto de vista da recompensa quanto à sua carreira, né? Não só riquezas materiais, mas reconhecimento e por aí vai. E aí ele fala aqui, né, o Abagnano, o destino é a aceitação dessa identidade. Amo-o como me amo, porque só nele estou cônscio do meu existir. Você é, de certo modo, também a sua própria história, né? É, dá para desvincular você da sua história, por acaso? Dá para desvincular a história do Michael Jackson dele mesmo? Coadunar essas coisas que tem a ver com uma característica que o enobrece e ao mesmo tempo uma característica que o torna quase um demônio, é difícil para nós olhar para o sujeito agora e ouvir a música dele sem pensar em tudo aquilo que ele de fato era. Do ponto de vista ontológico, o que nós somos é muito maior do que o que nós aparentamos ser. E é um ponto muito interessante pensar nisso, porque quando você sonha, voltando à questão dos sonhos aqui, você inevitavelmente está lidando muitas vezes com algo mais visceral, né? No mundo onírico, você pode aparecer também na sua própria profundidade ontológica. E isso é representado, claro, por símbolos, tá? Tem a história, por exemplo, de pessoas que sonham, aí às vezes não é nem só em relação a si mesmo, mas pode ser em relação ao outro, embora Freud diga que todo sonho, ainda que você sonhe com outra pessoa, o sonho tem a ver, na verdade, com você e não com o outro. Mas existem interpretações diferentes, diversas, né? No Jung, por exemplo, há esse precedente de pensar que não necessariamente o sonho se reporte sempre a você mesmo. E você consegue ver figuras que representam uma pessoa na sua profundidade, e aquilo geralmente é aterrorizante, né? Mas ao mesmo tempo tem a ver com o que o indivíduo está expressando no seu interior, na sua profundidade, né? É bem interessante pensar nisso, e é um estudo extremamente complexo, mas que tem a ver com a representação de nós mesmos como sistemas complexos. Onde raios está o indivíduo, afinal de contas, né? É um problema, inclusive, para o liberalismo, né? De você pensar o ser em total profundidade e ver que essa profundidade é quase que um poço sem fundo. Não estou dizendo que é ilimitado ou infinito, mas o que eu estou dizendo é que adentrar nesse poço, cair nesse poço, talvez não seja uma coisa tão boa, não, né? Bom, então, como ele diz aqui, o destino nada mais é que a aceitação e o reconhecimento da própria natureza, da necessidade, que para Jaspers é a identidade do homem com a sua situação, como era para Nietzsche, por exemplo.
Essa última noção de destino, ela exprime bem certas tendências da filosofia contemporânea, na origem de sua longa tradição. Ela acabou mudando, né? Quer dizer, o conceito de destino, em toda a sua longa tradição, ele se diferencia entre o que foi na filosofia antiga, clássica, né, e na medieval, para com a filosofia contemporânea, moderna e contemporânea. Foi se transformando. Veja só a diferença. Na filosofia clássica ou antiga, né, onde nós destacamos principalmente o estoicismo, que obviamente filosofia clássica a gente está falando de Platão e Aristóteles. Mas vamos tratar, por exemplo, de filosofia helênica, onde a gente pode falar de estoicismo, e também pode falar depois do neoplatonismo. Na antiguidade, você tem destino como uma ordem total que age sobre o indivíduo e que o determina. E que ainda que você fala tem liberdade, mas na verdade não tem. A gente sabe que a autodeterminação é da razão universal e não do sujeito. O sujeito, né, na verdade, é alguém que está sendo usado como uma parte do todo. E o todo representa algo muito maior do que a junção das partes, tá? Porque o todo não é só quantidade, o todo também é qualidade, certo? Bom, em segundo lugar, na antiguidade, o indivíduo não se apercebe necessariamente da ordem total, nem de sua força necessitante. Porque se apercebesse, ele talvez não conseguisse viver em paz. Então o destino é cego por conta disso, certo? O destino é cego. Só que o conceito contemporâneo ele eliminou essas duas características e aí se define da seguinte forma. Primeiro, a determinação necessitante não é a de uma ordem, de uma razão universal. Isso não é nem para Nietzsche. Aí você já vê a diferença entre Nietzsche e seu amor fati e o amor fati de Agostinho, por exemplo, ou dos estoicos. Você percebe logo essa diferença. Mas de uma situação a repetir-se, tá? A situação se repete no sentido de que há um devir, um vir a ser. Tem aquela coisa do Nietzsche do eterno retorno, né, que desemboca nisso aí também. Em segundo lugar, o destino não é cego, porque é reconhecimento e a aceitação deliberada da situação necessitante. Embora, lembrando meu vídeo que eu falei sobre a obra Deus Sábio, do William Lane Craig, o Craig consegue, enfim, fazer uma diferença entre determinismo e fatalismo. E, por consequência, também uma diferença entre destino e fatalismo. No sentido de que abre um escopo muito grande para dizer que o que Deus vê no futuro é em caráter de possibilidade e não de necessidade. Tem problemas isso aí, a gente sabe, né? Eu já discuti lá no outro vídeo. Mas é uma coisa que é até interessante, porque ao mesmo tempo você admite a ordem e uma determinada razão universal, e ao mesmo tempo você olha para o mundo, ou para frente, para o que está no futuro, como possibilidade, e não como fatalismo, certo? Que é uma coisa assustadora. O fatalismo é terrível, cara. O fatalismo é aquela história que o Craig, inclusive, conta no início do seu livro, onde ele diz que a morte foi ter com o sujeito em uma. Na verdade, a morte e o sujeito, um sujeito determinado, vamos chamar ele de João, foram até um hotel. E eles se encontraram no corredor do hotel. Estou falando mais ou menos o que eu estou lembrando aqui da história, tá? Não estou lendo, não. Mas depois vocês podem ver no livro. E aí, o cara se assustou profundamente com a morte, e a morte se assustou profundamente com o cara também. E os dois saíram correndo para cada lado, né? O João, que viu a morte, ele ficou tão assustado que ele falou: ó, vou sair dessa cidade aqui, vou lá para Jerusalém. Vou para um hotel ficar lá e tal, e foi. E aí, passou-se 2 dias, no hotel lá em Jerusalém, ele encontra de novo com a morte. Aí a morte olha para ele e fala: ufa, que susto que eu tive lá quando eu te encontrei vamos supor que a cidade fosse, sei lá, Roma, vai. Que susto que eu tive quando eu te encontrei em Roma, porque o destino estava traçado para te encontrar, na verdade, aqui em Jerusalém, para eu te levar, enfim, né? Você vai morrer agora. Vocês entenderam a moral da história, né? A morte se surpreendeu de ter encontrado o cara lá em Roma, porque na verdade eles tinham que se encontrar em Jerusalém. E por conta do sujeito ter encontrado a morte em Roma, é que ele foi parar em Jerusalém. Isso é a representação efetiva do que nós chamamos de fatalismo. E é um negócio assustador pensar num troço desse, tá? E aí, a ideia do Craig de defender o caráter de possibilidade e não de necessitarismo no que se refere ao conceito de destino. E eu acho que é uma boa pensar nisso, né? De que você tem ações que faz no seu passado e que, claro, que você tem que se autoafirmar na vida, né? E que você também representa aquilo que você fez no passado e tal. Muitas coisas acontecem por conta, não necessariamente do que você fez no passado, e você é culpado daquilo que você fez no passado, recebendo agora a punição no presente ou num possível futuro. Às vezes você faz coisas boas e acaba recebendo coisas não tão boas, né? E aí entra o caráter de acidentalidade misturado, né, com a questão da causa, do plantar e colher e por aí vai. Mas a autoafirmação também em vista da possibilidade e não do necessitarismo.
Bom, fica a questão também de olhar, enfim, para o Michael Jackson e pensar que ele, se cometeu esse crime, foi de fato culpado, porque estamos lidando com um caráter de possibilidade e não de necessitarismo. Não havia a necessidade dele ser ou de cometer o crime de pedofilia. Caso tenha cometido, eu sempre estou fazendo essa ênfase aqui para não dizer que eu o acusei indevidamente. Então é isso, meus caros. Termino por aqui. É uma questão para refletir mesmo, mas é um assunto interessante. Tchau.